Oi, gente, boa noite. Um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Primeiro eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com as EJs que se inscreveram. Foi uma ação que a gente estava já há 2 meses para colocar para rodar, porque a gente queria pensar em algo que fizesse realmente sentido. Então, a gente quer que seja algo que traga resultados. E eu também tive um probleminha que eu não estou conseguindo abrir pelo computador a apresentação que eu fiz. Então, provavelmente, eu vou passar por tudo falando com vocês e depois eu mando pro e-mail de todo mundo e vocês passam para a EJ, beleza? Então, vamos falar do Caldeirão na Rua, né, que tem esse nome de realmente prospecção ativa, ir para a rua, buscar clientes. E aí, principalmente, o que a gente quis trazer com essa ação era o pilar colaborativo da Rio Júnior. Então, a gente quer usar as EJs como maior incentivo para outras EJs fecharem projetos. Né? Então, não só prospectar, de vamos prospectar juntas, mas também vamos executar juntas esse projeto. Então, vou explicar um pouquinho para vocês, né? Como que vai funcionar? Vocês se inscreveram, se mais alguém depois da SRV também achar que faz sentido, quiser se inscrever, pode falar comigo. E a gente vai fazer um match entre as EJs para que elas possam prospectar juntas. Então, a gente vai fazer esse match, vai mandar para vocês, por exemplo, a Fluxo ficou com a Express. Então, a Fluxo e a Express vão se juntar para mapear os clientes que vão ser prospectados, determinar quais vão ser, a Lívia, quais vão ser as estratégias a serem utilizadas e como que isso vai acontecer. Então, por exemplo, a gente vai sempre prezar por ser serviços que sejam complementares, que a gente consiga vender 2 serviços para um mesmo cliente, né? E ao mesmo tempo que essas EJs possam ter uma proximidade, porque não adianta eu colocar uma EJ que é da rural, com uma que é da região metropolitana, mais perto do centro, e essas EJs não conseguirem se encontrar no dia 21 para fazer essa prospecção junto. E aí, quando a gente fala caldeirão na rua, não necessariamente significa que as EJs vão ter que ir para a rua, de loja em loja, prospectar, né? Significa mesmo ação. Então, pode ser ligação, mensagem, pode ser pelo Instagram, Facebook, LinkedIn, e-mail, enfim, a estratégia vai ser definida pelas 2 EJs. Mas é necessariamente obrigatório que as EJs façam isso juntas, presencialmente, e sempre unindo os consultores, os membros, os diretores, enfim. Tá, e aí como que vai funcionar esse match entre as EJs? Como eu falei, são serviços complementares. Então a gente quer impactar o ecossistema com 2 EJs que talvez não tenham nada a ver, mas que a gente consiga vender 2 serviços para o mesmo cliente. Aí eu peguei até o exemplo que a gente estava falando hoje no grupo, que é a Patamar, que é a minha EJ, e a SETA, que é de engenharia de alimentos. Então, assim, a Patamar não necessariamente vai ser isso, provavelmente não vai ser, porque eu estou dando como exemplo, mas o match, para você ver como é uma coisa louca. A gente tem a Patamar, que é uma empresa de gestão de negócios, do curso de administração pública, e a gente tem a SETA, que é uma EJ de consultoria em engenharia de alimentos. Então, olhando assim, a gente não consegue ver nenhum tipo de relação. Mas um cliente que tem um empreendimento e que precisa melhorar alguma coisa do seu produto, se a gente está falando de alguma coisa relacionada a alimentos, pode ser uma loja de doces, pode ser uma pizzaria, algo de sushi, essa loja que também precisa da parte administrativa, da organização financeira, do marketing, essa loja também vai precisar de algo relacionado à parte de produção, à parte de alimentos. Então, as 2 EJs podem prospectar esse mesmo cliente numa proposta de valor muito melhor do que se só fosse a parte administrativa ou a parte de produção. Então, é mais ou menos assim que a gente vai fazer os matches e também baseado em questão de proximidade para facilitar as EJs. Né? Então, assim, já é legal vocês verem com as EJs quem tem disponibilidade de participar.
E aí também vai ser entre as duas EJs, qual vai ser o horário, aonde vai ser. Isso vai ser combinado entre vocês. Então, assim, se a EJ achar melhor que seja de manhã, pode ser de manhã. Se achar que é melhor à tarde, à noite eu acho mais complicado porque não é horário comercial, mas de manhã e à tarde, tranquilo. Então, vai ser muito, muito livre, assim, a maneira como vocês vão fazer. O importante é a gente aproveitar que a gente vai ter duas EJs muito diferentes, ou que às vezes são da mesma área, mas podem combinar a vender produtos diferentes, que são mais especializados em um e outro. E a gente vai conseguir trazer uma proposta de valor muito melhor para o nosso cliente. Então, eu trouxe até, vocês vão ver no PPT, eu trouxe o ciclo de impacto, né, que a gente tem o empresário júnior ali, ele sendo mobilizado pela rede e ele conseguindo impactar o ecossistema. Então, é isso que a gente quer trazer. A gente quer aproveitar o nosso melhor insumo, que é a rede, para conseguir impactar o máximo de pessoas possíveis. Então, a gente quer realmente tanto desenvolver as nossas EJs, os nossos consultores, os nossos membros, quanto a sociedade que está à volta ali da faculdade, da EJ. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Ah, tá. Então, os nossos objetivos com isso seriam trabalhar em rede, aprender com outras EJs e impactar o ecossistema. Então, assim, eu acho que o mais importante quando vocês forem fazer essa divisão de duplas das EJs, das estratégias, se vão ser 3 consultores juntos, vai ter um diretor e um outro diretor, enfim, isso vai ser uma decisão total de vocês. É importante que essas duas pessoas elas consigam trocar o máximo possível, porque o conhecimento que uma EJ tem em prospecção é totalmente diferente do que outra tem. Então, não só conseguir clientes, mas aprender estratégias novas. Então, assim, com certeza vai ser um momento de bench muito forte, porque as EJs vão ver direto um outro consultor de uma outra EJ tendo um contato direto com um possível cliente, então ela vai aprender como que essa EJ tem prospectado, e ao mesmo tempo a gente conseguir chegar no final desse dia e fazer lições aprendidas. Então, o que deu certo, o que deu errado, qual foi a estratégia de uma outra EJ que a gente pode aplicar na EJ depois, ou não, que a gente fazia de errado e agora a gente não vai mais fazer. Então, não só procurar clientes, executar projetos juntos, mas também ter essa gestão do conhecimento do que está dando certo, do que está dando errado. Vocês estão com alguma dúvida, gente? Vocês podem mandar também e eu vou respondendo. E o que a gente precisa fazer para a gente ter o resultado que a gente quer, né? Primeiro, escolher esses clientes antes do dia 21. Então, já sabe qual é a EJ, já fez o match, já conversou com a EJ, então vamos mapear os clientes. A gente vai procurar fábrica, a gente vai procurar loja, a gente vai procurar empreendimentos que estão começando, ou aqueles grandes empresas. Então, assim, escolher bem para chegar no dia e já ter isso direcionado. Definir uma estratégia para atuação conjunta das EJs, então o que faz sentido para as duas, se uma EJ tem mais dificuldade de fazer uma ligação, então quem sabe vocês não fazem uma RV, marcam um treinamento para ajudar essa outra EJ, ou então definiram que vai ser indo para a rua mesmo, então ok, vamos para a rua. Então, isso tem que estar definido previamente, e não no dia 21. Dia 21 é para realmente a ação acontecer, e não para ela ser planejada, né? E aí eu acho que o último ponto é muito importante, estar disposto a aprender coisas novas. Então, às vezes, aquela EJ tem uma estratégia que para você não faz sentido, mas se você der uma atenção, se você estiver disposto realmente a aprender aquilo, pode ser que se aplique à sua própria EJ. Eu acho que esses são os pontos assim mais importantes. Então, assim, basicamente foi isso. Eu passei bem rapidinho. É algo simples e que exige muito mais de vocês do que da gente. Mas eu acredito que é uma ação que a gente vai conseguir resultados se ela for bem executada. E o nosso objetivo é óbvio, a gente conseguir projeto, a gente conseguir se desenvolver e impactar o ecossistema de empreendimentos que estejam perto da gente ou perto de uma outra EJ, né?
Então é isso, gente. Dúvidas, coisas que vocês queiram saber, ficaram confusos, podem mandar. Podem desmutar o microfone ou pelo chat. Ninguém tem dúvidas? Bárbara, eu tava conversando aqui com o Wesley, ficou umas dúvidas, tipo assim, a gente, tipo, o Caldeirão na Rua ficou muito que era uma duplinha de que, pra prospectar na rua. Então, sei lá, tipo, como vai ser basicamente duas EJs se juntarem para começar a catar lead e qualificar os leads para 2 serviços dessas duas EJs, basicamente. Sim, basicamente E para isso. os dois se ajudarem na prospecção ativa. Sim. Tá. Sim. E outra coisa, tipo, na última ação, foi agora aquele lance da gente se juntar para poder fazer as ligações por login, O acelera. já rolou muito. Exatamente, já rolou muito entre a JCM e a Fórmula. Não sei se a Carol tá aí, mas meus membros voltaram pra cá, voltaram pra SJ falando, eu peguei contato de não sei quem da Fórmula e tudo mais, foi muito legal. E, tipo assim, eu tô muito triste que a gente não se inscreveu, então, tipo, depois você vê se dá pra gente reescrever, não sei se é possível. Porque realmente eu vi que foi uma coisa possível pros meus membros, assim. Eu acho que eles. Não sei se a Carol tá aí pra poder dar o feedback dela. Tô aqui. Cara, foi bacana, assim, eu não achei que todos os meus membros, que fosse uma boa parte dos meus membros, eles apareceram lá e é outra coisa quando você faz prospecção em grupo, né? Dá uma motivada, dá uma... Esse é o objetivo, assim, a gente conseguir engajar as duas equipes e a gente conseguir ter resultados melhores. Eu acho que, assim, na minha visão de EJ, né, eu sinto que às vezes a gente tem muito para entregar para um cliente se a gente tivesse a parceria com alguma EJ específica. Então, são serviços que se complementam muito e que, se fossem vendidos juntos, talvez sanassem a dor daquele cliente muito melhor do que só um. E aí, quando você chega com essa proposta conjunta, aquele cliente ele vai realmente comprar a credibilidade de uma forma muito, muito melhor do que se fosse um serviço só. Eu ia falar esse ponto da animação, assim. E prospecção é uma parada muito difícil, né? Você recebe muito não, é natural. Então, para prospectar é muito legal quando você não tá sozinho, né? Não só você, pessoa, mas você, Jota, também. Porque você consegue até ter insights e percepções e, troca um feedback, fala, mandei bem nisso, o que você acha, o que te convenceria e tal, trocar ideia um com o outro. E também, uma parte muito legal é que nesse dia é o dia do aniversário da Rio Júnior. Então é um dia muito especial, cara. Que o quanto vocês conseguirem até mandar pra gente de energia e de conteúdo, stories, coisas assim, tipo, bora fazer barulho, tá ligado? O Rio Júnior faz 20 anos. Vai estar todo mundo junto, todo mundo, claro, nem todo mundo se inscreveu, né? Mas quem tiver junto de alguma maneira, bora fazer uma energia legal, fazer uma espécie de conteúdo pra gente compartilhar por aí. E, entre aspas, também tá comemorando esse aniversário junto, sabe? Fechando o projeto, enfim. A gente pode fazer uma mega parada maneira enquanto comunicação, assim, uns com os outros. Eu acho que dá uma energizada a mais ainda. Sim. Posso só complementar? Eu acho que uma parada bacana também dentro disso é a gente entender a estratégia, né? A ideia dos matches é que as EJs elas consigam se complementar na estratégia de prospecção. Porque, assim, a gente escuta muito EJ, poxa, a minha prospecção ativa de ligar não funciona, ou de bater na porta não funciona. Cada uma tem a sua peculiaridade, né? Então, poxa, a gente faz galera da rural, né? A gente consegue fazer projeto em área mais rural. Então, pega um coleguinha da EJ, vai prospectar pelo local, entendeu? A ideia é que cada um entenda a sua estratégia de prospecção junto com a EJ Met e dali tire a prospecção. Então, como a Bárbara falou, eu acho que é importante reforçar isso, né? A ideia é que sejam estratégias específicas para cada EJ e que faz mais sentido, né? Então,
Se, pô, faz sentido para nossa Jota ir pra rua, ou vamos tentar fazer uma coisa diferente do que a gente já fez, vamos tentar fazer pô, ir pra rua de fato, ou vamos tentar mapear alguns locais perto da Jota pra gente conseguir fazer isso. Então, assim, aproveitem bastante para pensar nas estratégias que vocês vão utilizar em conjunto, assim, acho que é bem importante. Eu também acho assim que é o momento da coragem, porque às vezes você tem uma ideia muito boa de prospecção, tipo, gente, vamos pra rua, vamos naquele empreendimento que a gente passa sempre, mas nunca prospectou. Então, você vai estar com uma pessoa que você não conhece, que a pessoa também tem uma experiência diferente da sua, então é o aniversário da Rio Júnior, então vamos fazer acontecer, vamos lá. E tentar, sabe? Eu acho que é o momento da gente fazer testes para, como eu falei, depois a gente ter lições aprendidas. Então, isso deu certo, isso não, isso dá para a gente continuar fazendo, ou isso daqui quase deu certo, vamos só mudar a estratégia final. Eu acho que é isso, o momento de fazer coisas diferentes. Mais alguém ficou com alguma dúvida? Ou se animou a participar? Fala. Oi. Me surgiu uma dúvida aqui, rapidinha. O que acontece? Se, no caso, vocês fizeram um match das EJs, ok? E se as duas EJs que estão juntas, elas não tiverem muita experiência com a questão da prospecção ativa e tal, você já tem uma ideia de algum suporte, alguma coisa de tentar direcionar? A Regina vai participar mais ativamente em relação a isso? Ou as EJs vão ter que correr atrás disso por elas mesmas? Então, o objetivo são as duas EJs conseguirem construir isso sozinhas. Mas nada que, assim, se vocês possuem uma dificuldade, querem um treinamento, é óbvio que vocês podem solicitar e a gente pede para alguém, manda um material. A gente está com bastante material, bastante RV de prospecção gravada. Então, vocês podem pedir, a gente vai mandar. Mas também tem a participação do suporte e do guardião, que pode ter um acompanhamento mais próximo. Mas o objetivo é mesmo as duas EJs conseguirem se entender em relação a isso. Mas o suporte que precisar, estamos aqui. Então, desculpa, que é muito com relação a isso. Na semana que vem, inclusive a Idris não vai poder participar porque a gente vai estar fazendo isso daí. Na semana que vem a gente vai fazer uma campanha em todas as secretarias municipais, não em todas, mas estratégicas, tentar abordar os clientes lá, que isso era um negócio que a gente já estava se planejando para fazer uma oportunidade a mais-valia. Então, essa semana a gente vai elaborar um vídeo, que é uma capacitação a respeito de esse tipo de abordagem, sabe? Então, se eu posso encaminhar também, que aí já ajuda todo mundo e fecha. Eu acho perfeito, né? Quem bateu assim, a gente tem que seguir o exemplo. Então, pode mandar. Eu falo a mesma coisa. Um exemplo maravilhoso. A receitinha que vocês fizeram, você pode encaminhar que a gente vai fazer. Envio. Inclusive, para quem não sabe, os vídeos da seleção foram feitos por um menino que era do time Rio Júnior e é comercial da Idris. Então também cola no seleção, que é a mesma receita. Tá tudo aí na família. Mais alguém? Não? Alguém mais quer fazer um comentário? Expor alguma coisa antes da gente conversar com o Gustavo? Ok. Então, eu chamei o Gustavo, que é da FEGESC, e ele vai conversar com a gente, ele vai contar a experiência da federação, né, que eles fizeram algumas ações de prospecção ativa e conseguiram muitos resultados. Então, e foi desse jeito, assim, indo nos lugares, fazendo ligação, tá uma briga ali para ver como se escreve Express. E eu espero que vocês gostem muito. Eu, pelo menos, fiquei super impressionada, engajada. E
Tá com você, Gustavo. Oi, gente, todo mundo me ouve? Não? Fechou. Tá, vou me apresentar bem rapidinho. Só falar, assim, quem eu sou e tal. Meu nome é Gustavo, eu sou da FEGESC, né? Então, que nem a Bárbara falou, eu fui da Exag Júnior, uma J de ADM da estadual daqui. E só que já faz mais de um ano que eu saí, já tô no time da federação, e aí esse ano eu tô como diretor de comunicação, então eu sou tipo a Carolzinha daqui. Bom, tem sido um desafio muito massa, e eu vou compartilhar um pouco de algumas ações que a gente fez, principalmente dentro da área de comunicação, né? Então, eu vou compartilhar aqui só com vocês a minha tela, porque eu preparei uns slidezinhos. Aí, só me digam se estão vendo. Tá aparecendo? Sim, que tiro de slide. Tá, pera, deixa eu sair pra... Tá aparecendo? Sim. Tá sim. Tá, fechou. E aí, pessoal, vou falando, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa é só perguntar. Beleza? Tá, mas, pô, vamos falar um pouco então sobre quais foram as ações que a gente fez de prospecção, e foram ações muito loucas, assim, pra gente na época, para que a gente conseguisse os resultados que a gente precisava, né? Então, pô, o que rolou? Esse slide, exatamente esse slide, foi um slide que eu tive que apresentar para o Conselho da Federação no mês de abril. E se vocês lerem ali, tá falando que a gente precisa terminar o mês de maio com 860 mil reais faturados. Eu não consigo ver aqui o número de projetos porque tá vendo, mas terminar com 416 projetos. E a gente faltava 5 dias para acabar abril, a gente estava com menos da metade disso. Ou seja, tipo, se a gente quisesse realmente fazer o que a gente se comprometeu, a gente tinha que fazer em um mês mais do que a gente já tinha feito até ali. Então, pô, um desafio muito grande que a gente se propôs assim para fazer, e tendo que apresentar isso para o conselho, a gente pensou em diversas ações para que a gente conseguisse chegar nesses resultados, né? E não vou mentir, vou tipo, ser bem transparente assim com vocês. A gente queria muito fazer 4 meses em um, com certeza era o nosso objetivo, mas pô, se a gente fizesse 80% desse resultado, já ia ser tipo muito mais do que o nosso melhor mês, sabe? Então, a gente queria mesmo, tipo, se desafiar a fazer o nosso melhor, e a gente esperava que isso chegasse. A gente conseguiu chegar perto, a gente não chegou nos 4 meses em um, porque era uma meta muito ousada, né? Mas foi um mês com certeza muito intenso pra gente, né? E aí, dentre diversas ações que a gente fez, diversas formas que a gente levou a energia da galera lá em cima, acho que a principal ação, né, que tipo, foi o que a galera mais curtiu, foi a parada mais intensa mesmo que a gente fez. O que tá acontecendo? Foi o Prospecta Day. A gente tem uma EJ daqui, que no caso é a minha EJ, que ela começou a fazer essa prática faz uns 8, 9 meses, assim, foi tipo no segundo semestre do ano passado. Não, foi no ano passado, faz um ano já. E o que é o Prospecta Day? Assim, é um dia que eles tiram só para prospecção, então é muito parecido com o que vocês fizeram. Tá, e a gente pensou, cara, se uma EJ é capaz de fazer isso, e se todas as EJs fizessem juntas, né? E com toda a energia que a gente sabe que o movimento tem, e quando a gente fala em movimento, exatamente essa parada, tipo, um movimento, não é só uma pessoa fazendo alguma coisa, mas são várias pessoas que se juntam por um propósito. A gente juntou todo mundo para fazer isso, assim. Então a gente passou já qual que seria a data, né? Então, que nem vocês têm aí a data de vocês. 17 empresas participaram, a gente tem 30 aqui, 32 hoje, mas na época tinha 30. E a gente conseguiu aí um total de 118 reuniões em um dia, que a gente contabilizou, né? E 6 projetos fechados dessas de 118 reuniões. Só que, só um parênteses, assim, né? Tem muita EJ hoje que a gente ainda não tem um CRM muito estruturado, não tem, tipo, uma gestão muito bem do funil. E aí, então tem muita EJ que a gente não sabe se o projeto que fechou deriva ou não do Prospecta Day, né? Mas a gente acredita que esse número seja maior. Mas, pô, já foi aí uma grande
parcela, assim, tipo, pra gente foi um resultado muito massa, que veio um pouco depois, né? Mas o que eu mais queria falar, eu acho que a parte mais irada, foi a parte que, tipo, dessas 17, poucas EJs eram EJs que costumam fazer isso. Então, a minha EJ não participou, e, tipo, a minha EJ tem um hábito muito grande de prospecção, outras EJs grandes aqui não participaram. Então, pô, dessas 17 foram muitas EJs que não têm o hábito de prospecção, não têm a cultura, né? E o que é mais interessante disso? Cara, quando muitas vezes a gente, tipo, se questiona assim, pô, mas prospectar é chato, nunca consigo converter. Tipo, pô, já passei por isso também, sabe? Tipo, todo mundo já passou. E, cara, eu consegui ouvir, assim, da galera, tipo, cara, eu não gostava, eu acho que ainda não gosto, mas justificou o meu trabalho, assim. O que isso significa? Eu ouvi uma vez uma frase que eu achei muito legal. Falava que 80% das coisas que a gente faz, provavelmente a gente não gosta. Só que essas 80% justificam os 20% das coisas que a gente gosta de fazer. E o motivo pelo qual a gente tá aqui, né? Então, pô, prospectar provavelmente é chato, em alguns momentos, com certeza, realmente o ato de prospectar, talvez para algumas pessoas seja chato. Eu sempre gostei muito, particularmente, mas, pô, não é aquela coisa, tipo, que a galera mais brilha o olho, assim, na vida, né? Mas, cara, com certeza isso justifica muito do porquê a gente tá aqui, porque esse é o propósito do movimento. A gente tá empreendendo, a gente tá impactando no ecossistema, e tá conseguindo gerar essa transformação, né? Então, isso com certeza foi uma parada muito irada pra gente. E no final de tudo, isso serviu para unir a rede toda por um resultado. Então, com muita energia, com muita animação durante todo o mês, e durante esse dia a gente montou lá um grupo com todos os líderes que se perpetua até hoje. A galera compartilha coisa pra caramba lá. A gente montou esse grupo que, tipo, pô, a galera ia fazendo um ranking com quantas reuniões cada J marcou, e aí a galera ia se ajudando, tipo, cara, acabamos de marcar tantas reuniões, e aí o pessoal fala assim, cara, o que vocês fizeram? E aí o pessoal, tipo, falava. Teve gente que se ligou pra fazer bench na hora, assim, tipo, pô, a gente tá aqui, EJs se juntaram. Então, pô, foi muito, muito, muito massa mesmo, assim, tipo, foi um dia muito intenso, né? E falando sobre intensidade, já tô terminando essa parte, eu ouvi de um empresário júnior uma frase que me marcou muito. Ele falou que esse dia tinha sido mais intenso e mais desenvolvedor, tipo, desenvolveu mais ele do que o semestre passado, o semestre anterior, 17/2, inteiro. Então, cara, se a gente conseguiu fazer com que um dia justificasse tanto assim e conseguisse, tipo, entregar para uma pessoa tanto assim, porra, é pra isso que o Magic existe, sacou? Tipo, é por essas experiências, é pela intensidade que a gente tem. O movimento não transforma ninguém, ele dá oportunidade. E aí a gente que tem que escolher se a gente vai pegar essa oportunidade e escolher ser transformado por ela ou não. E isso vai vir dos momentos que a gente vive, das experiências que a gente vive, né? Então, pô, se vocês têm dificuldade de prospectar, bora conversar, bora se unir, bora dar um jeito que, tipo, é normal. Tipo, eu tenho várias Jotas que tipo, não costumam ter esse hábito, sacou? Tipo, não costumam. E a minha J, tipo, só compartilhando a história, assim, até 2017, a gente nunca prospectou. Tipo, nunca tinha prospectado, não era hábito, a gente só dependia de demanda passiva. 2017 acabou da demanda passiva, tipo, não chegou mais. E aí a gente teve que criar esse hábito, e a gente tomou muito na cara, a gente errou muito, a gente, tipo, ficou mais de um mês prospectando sem ter resultado, até que chegou o momento que deu certo. E, pô, esses momentos de intensidade justificaram muito da nossa ação, sabe? Então, antes de fazer isso por qualquer pessoa, façam por vocês, porque viver esse momento, viver o Caldeirão na rua, que com certeza vai ser uma ação muito irada, vai ser muito desenvolvedor para vocês. Esse cara comentou comigo que desenvolveu empatia, resiliência, comunicação, pô, diversas coisas muito, muito massas para se desenvolver em um dia. Tá, falei bastante, se alguém tiver qualquer dúvida. Agora eu queria falar um pouco mais sobre, tipo, alguns aprendizados, assim, que a gente tirou disso tudo da rede. Alguém tem alguma dúvida? Ou quer falar alguma coisa, compartilhar, enfim. Não? Tô tranquilo. Vou tocando, então. Tá, bora falar, então, de prospecção, bora falar de como conseguir resultados aí extraordinários no Caldeirão na rua.
Trouxe umas coisinhas bem simples, então, cara, primeiro, não existe uma forma de prospecção, e não sei como que é aí, mas, pô, a gente aqui passou muito por isso, tipo, muita J achava que prospecção era só ligar, era só tu pegar um telefone, ligar pra uma pessoa que tu nunca conheceu, nunca viu na vida e, tipo, tentar vender, assim. E não, existe tu e existe as N formas que tu vai chegar no teu cliente, e tu vai ter que conseguir arranjar fazer essa ponte, né? E o que que a gente viu aqui? Não sei o quanto vocês estão habituados com essas práticas, mas além de ligação, e-mail, a gente aqui começou a utilizar muito o Instagram e o LinkedIn também. Então, LinkedIn a gente traz muita representatividade pro movimento, assim, como um todo, mostrando o que é uma EJ e também sempre buscando estar perto das pessoas que tomam decisão dentro das empresas. E, pô, ali dá para chegar a empresas muito massas, empresas grandes, né? Então, LinkedIn com certeza foi uma plataforma muito boa. Mas o Instagram que tem surpreendido muito, assim. Pô, tem muita EJ de design que, por exemplo, via lá a galera que tinha tipo, uma identidade visual razoavelmente a melhorar, digamos assim. E aí eles foram lá e falaram assim, pô, a gente tava olhando o Instagram de vocês, a gente tá fazendo tais coisas, então, pô, bora trocar uma ideia, o que vocês acham? E galera de alimentos, que, tipo, vende coisa para aquela pessoal que faz brigadeiro, coisas assim, eles começaram a, tipo, chamar essa galera no Instagram, essa galera que tá começando, que faz produtos fit, ou que faz brigadeiro, ou que faz coisas assim, eles começaram a mandar direct, assim, só mandar direct e falar, tipo, pô, a gente acha que poderia ser muito massa. Então, assim, invistam nessas coisas e principalmente pensem aonde está o cliente de vocês e aonde que vocês conseguem encontrar com ele. E algumas coisas bem simples que a gente costuma esquecer. Sempre, tipo, pegar os clientes que a gente não fecha. Pode parecer bobo, pode parecer, tipo, óbvio também, mas às vezes a gente esquece de, tipo, armazenar os contatos, os porquês e, tipo, realmente gerir esse conhecimento. Então, pô, o cliente que não fecha, ele já tem conhecimento sobre a tua empresa, ele já tem, tipo, algum tipo de interesse, é simplesmente, talvez, a circunstância do momento. Então, sempre retomar ele são formas que tu consegue conseguir o resultado mais rápido. Pais e familiares de membros de EJ, sempre, tipo, sempre deu certo aqui. E se não eles, pessoas que eles têm a recomendar. Estágios de membros que estão na EJ, então a galera que está na EJ aí faz estágio. Pode também, tipo, pô, quem que é a galera que hoje eles estão conversando? Dá para eles trocarem muita ideia, dá para eles passarem muito contato. Ou de pós-MED também. Então, pô, aquela galera que já saiu, hoje está fazendo estágio. E onde que eles estão fazendo estágio? Quais são as dores que essas empresas enfrentam? Como que a gente consegue, talvez de alguma forma, ajudar eles, né? E acho que padrão, sempre manter um bom contato com os professores. Não sei se como é que são se todas as faculdades são assim, mas tipo, a minha faculdade, por exemplo, os professores também têm empresa, também ou trabalham em empresa, então tipo, eles conseguem indicar bastante pra gente. Caso alguém também tenha isso, pô, ajuda pra caramba. E eles têm muito networking, né, então ajuda muito. Mas bora falar de Cold Call. Eu coloquei Cold Call, mas tipo, tudo isso que eu queria falar agora são aprendizados que a gente tirou de Cold Call, mas que com certeza podem dar muito certo para a vida de vocês, assim, tipo, indo na rua, fazendo o que vocês quiserem. É a mesma abordagem, é a mesma coisa. E o que eu queria dizer bem importante aqui, tipo, existem várias metodologias e coisas que vocês podem pegar para se embasar. Mas, pô, eu peguei aqui o que a galera me passou, sabe? Tipo, o que eu pedi pra rede, o que eu lembro também de quando eu era da EJ, boas práticas, sim. Então, seguindo numa linha, primeira coisa de tudo, não importa quem você é. Não deem tanta importância ao quem você é, tipo, não precisa chegar e diretamente, tipo, pô, se apresentar a fundo. Pô, o que importa é realmente o que tu quer, sacou? Tipo, o cara que tu tá chegando ali com um cara, tu não precisa, tipo, tu só precisa chegar e falar assim, pô, eu queria falar com o responsável pela empresa, ele tá aqui? Simples, sacou? Tipo, não precisa assim, se apresentar. Caso a pessoa fale assim, ele não tá. Pô, então que horas que ele tá aqui? Tipo, e se ele perguntar, pô, quem gostaria, quem deseja e tal, aí tu pode falar, tipo, eu sou
um estudante da UFSC, tá? A UFSC é a faculdade daqui, né? Sou estudante da faculdade, da Federal, a gente estava querendo trocar uma ideia com ele, enfim, montar um discursinho aí, mas não importa quem você é, não, para si não é o tomador de decisão, não precisa falar que tu é o de uma empresa júnior, que tu tá querendo vender, porque muitas vezes tu fala que tu quer vender, tu já cria um bloqueio, assim. Então, no momento inicial, mostra o que tu quer. E a maioria das pessoas, pelo menos, tipo, comigo, quando prospectava, a galera diretamente já passava, tipo, o contato, já te encaminhava para o responsável, ou ia falar o nome e o horário que ele ia estar ali. Segundo, acho que muito importante, né? Saiba com quem falar, então bem ligado ao que eu acabei de falar, tipo, se tu tá ligando, ou se tu tá chegando num lugar e é, tipo, secretário, recepcionista, coisa assim, cara, muitas vezes essa pessoa não é o tomador de decisão. Então, chega e pede pelo responsável antes de, tipo, qualquer coisa, assim. E aí, pô, isso não impede de criar um relacionamento, né, então, com a pessoa. Então, pergunta quem é o responsável, vê o que a pessoa vai falando, e aí qualquer coisa tu vai ali enrolando, vai conversando, e dando aquela resenha ali, sabe? 3, acho que mais importante, principalmente aqui quando tu já tá falando com o responsável, né? Conquiste a pessoa. E aí eu separei algumas coisas muito importantes para tu brilhar o olho. Quando a gente fala muito de pitch, né, a gente precisa fazer com que nos primeiros segundos a pessoa já queira, já tenha um interesse por ti. E como que tu vai gerar esse interesse? O que a gente fazia muito? Projetos já feitos. Então, cara, vou dar um exemplo da minha J, assim, né? A gente fez um projeto com uma empresa de tecnologia daqui. E é uma empresa bem grande. E quando a gente chegava em qualquer outra startup ou empresa de tecnologia, a gente abria a boca para falar o nome dessa empresa, já, tipo, a gente fala assim, ó, a gente fez um projeto com tal empresa. Todo mundo já queria marcar reunião. Tipo, todo mundo já ficava assim, caramba, quem que é esse pessoal? O que essa galera tá fazendo? Ou então, em outro exemplo, quando a gente fazia projeto, por exemplo, com uma barbearia, a gente chegava em outra barbearia e a gente fala assim, pô, a gente fez um projeto com tal empresa, tal barbearia, não sei se tu conhece, e a gente tem certeza que, tipo, deu resultados muito bons, a gente tem certeza que a gente poderia fazer um projeto poderia trocar uma ideia muito legal, fazer uma parceria muito legal com vocês também. Então, cara, projeto feito, eu diria assim, ó, receita de sucesso, e principalmente se for uma empresa que tenha representatividade. Segundo ponto, também falar qual que é a tua instituição de ensino, né? Então, tipo, tem muitas instituições de ensino que têm um nome muito forte, e isso com certeza pode agregar muito. Terceira, seja especial e trate a pessoa de uma forma muito especial. Então, tudo que tu puder, assim, tipo, cara, pô, a agenda tá muito lotada, mas eu acho que eu vou me esforçar aqui para conseguir um horário para ti e tal horário, tipo, pô, sei lá, dá essas disfarçadas, assim, com fazer a pessoa se sentir, tipo, um pouco mais beneficiada por algum motivo e mostrar que, tipo, tu tá se importando realmente com ela. Todas essas coisas importam, porque aí já começou a venda, no Cold Call já começou a venda do projeto lá no final. Se tu encantar a pessoa aqui, tipo, muita coisa pode guiar, né, todo o trajeto da pessoa pelo funil. E, por último, não seja mais um vendedor. Tipo, essa galera, eles recebem muita ligação, eles recebem muita gente querendo vender, muito anúncio, muito e-mail. E, tipo, se tu for só mais um, o que vai acontecer? O que vai te diferenciar, né? Então, acho que o principal também, saiba o que pode ser o teu diferencial e, tipo, com esses fatores acima, já mostra que, tipo, tu não é só mais uma pessoa querendo falar com eles. Tu é, tipo, uma pessoa que realmente tem um motivo e tem um propósito pra estar ali falando com eles. E por último, não dê opções. Tipo, pode parecer meio, tá, pera, como assim não dê opções? Mas, cara, não dê opções. Tipo, se o cara já topou marcar uma reunião, o que tu fala, tipo, assim, se o cara não topou, opa, volta. Se o cara não topou marcar uma reunião, mas tu vê que ele tá interessado, tu já engata e já fala assim, pô, cara, e a gente tava querendo, eu tô olhando aqui minha agenda, eu acho que eu consigo um horário pra ti, ou na quinta de manhã, ou na sexta-feira no início da tarde. Qual que fica melhor pra ti? E o cara, no momento em que ele ainda não falou assim, quero marcar uma reunião, quando ele ainda tá, tipo, interessado, ainda tá na dúvida, quando se sente confortável, no caso, né? Pô, falar uma parada dessa, ele tem 2 opções. As 2 opções são marcar uma reunião, no caso. Tipo, tu tem
a opção de marcar a reunião no primeiro dia e no segundo dia. Tu não tá dando opção dele não marcar, sacou? Às vezes a pessoa vai falar, tipo, eu não posso, nenhum dos dois eu posso, ou tipo, eu tenho que confirmar a agenda, eu te ligo depois. Mas, tipo, pô, não dá opção, tipo, já chega, já dá, tipo, já dá aquela direcionada pro que tu quer, assim. Saiba guiar o cara, saiba levar ele pra onde tu quer. E, falei também um pouco agora sobre, tipo, técnica de cold call, técnica de abordagem e principalmente algumas dicas, assim, né? Então, pô, também, galera, se vocês tiverem qualquer coisa que vocês queiram de EJ que manda bem prospecção, cold call, a gente tem umas EJs aqui que mandam muito bem. Qualquer coisa eu posso passar o contato deles também. Eles me passaram algumas dessas dicas, tá? Enfim, tô falando bastante, mas já tá acabando. Agora são as últimas dicas, assim. Mas, pô, eu imagino, né, que provavelmente muitos de vocês já enfrentaram algum tipo de dor na hora de engajar um time. Querer prospectar e saber as técnicas é muito legal e é muito importante, mas tu não tem um time que tá ali contigo, que não tá engajado, cara, não vai dar bom, assim. Então, pô, que massa. Então, vou tentar falar um pouco disso daqui, assim, tipo, da parte de engajamento. Cara, com certeza isso daqui vai ser, tipo, ponto de alavancagem real, assim, tipo, muitas rotas daqui, quando dá aquela virada de chave que muda muita coisa. Então, pô, primeiro de tudo, dê senso de urgência. Isso daqui, tudo que eu vou falar de agora em diante, vem de uma metodologia chamada 8 Passos de Kotter, não sei se alguém conhece, mas eu peguei a parte que, tipo, realmente eu acho que faz sentido, que mais, tipo, mais vejo a galera, tipo, às vezes empacando, então, só avisando que eu vou falar sobre essa metodologia, assim, mas com as minhas experiências, basicamente. Então, primeiro, dê senso de urgência. E o que é senso de urgência, cara? É, tipo, tu conseguir criar dentro da cabeça a galera de, tipo, não dá mais pra eu esperar um minuto, sacou? E eu vou trazer um exemplo de como que vocês podem fazer isso, por exemplo. Pô, se vocês mostrarem, né, não sei como que funciona assim, mas, tipo, na minha J a gente tem uma cultura de pagar os eventos. Então, pô, se a gente fala assim, cara, se a gente continuar assim, em tanto tempo a gente não paga os eventos. Em tanto tempo a gente tá no vermelho. Ou se vocês simplesmente falarem, tipo, também o que talvez seja a parte mais importante, falar sobre, tipo, galera, tipo, como tá sendo a experiência para vocês? Tipo, se vocês têm realmente vivido o movimento Empresa Júnior e não sentado e esperado que o movimento transforme vocês. Então, tipo, gerar aquele gatilho dentro da galera para que eles consigam realmente fazer. Não existe um discurso certo, existe um discurso que vocês vão conhecer para a Jota de cada um de vocês, né? Então, vocês enquanto lideranças ou enquanto pessoas que não são líderes da Jota, no caso se tiver algum membro aí, mas, pô, nada impede vocês de serem líderes protagonistas da mudança, né? Então, deem essa puxada, chamem a galera e criem um senso de urgência. Mostrem que, tipo, cara, a gente não pode aceitar os resultados que não estão ruins, porque os resultados ruins, eles significam que a gente não tá conseguindo aproveitar o melhor dessa experiência, né? Pô, beleza, a galera já começou a entender, mas, pô, criar um senso compartilhado em todo mundo é muito difícil, né? Fazer com que todo mundo, 100% da galera queira. É muito legal, mas, tipo, na execução, sempre vai ter um ali que vai cair, sempre vai ter um que vai estar um pouco mais para trás. Então, pô, o que é muito importante? Criar alianças. O que são as alianças, né? Sempre tem aquele membro da J que é aquela pessoa mais engajada. Tipo, pensem nessa pessoa, assim. Aquela pessoa que tu não precisa, tipo, se perguntar se a pessoa vai dizer sim ou não. A pessoa vai dizer sim. Tipo, a pessoa sempre diz sempre o que tu fala, tipo, tu propôs, a pessoa topou. E que é uma pessoa que tem influência dentro da J e vai conseguir puxar muita coisa. Então, pô, quem são essas pessoas? Mapeiem elas. Porque quando tu propor qualquer tipo de mudança, muitas vezes na conversa do intervalo, no tempo de sede ou em algum momento, essa pessoa vai poder estar passando estímulo. E se tu pegar muito em cima dessa pessoa e fazer com que ela te ajude, muita coisa pode melhorar, assim, né? Tipo, tu vai descentralizar um pouco da responsabilidade do engajamento. Tipo, tu tem que ter a tua responsabilidade enquanto liderança, mas tu consegue puxar novos líderes e novos protagonistas junto. E isso aqui, ó, tipo, passo fundamental, assim, sempre dá muito bom. Coloque metas muito claras, então, se não tem um negócio do funil
pô, estipula uma meta, assim, tipo, se não tem um mapeamento muito claro do funil, né? Estipula uma meta, mas se tiver, pô, beleza, a gente precisa fechar quantos projetos com o ticket médio que a gente tá hoje? Pô, a gente precisa fechar tantos projetos. Para fechar tantos projetos, quantas reuniões de apresentação de proposta a gente precisa fazer? Pô, a gente precisa fazer X. E para fazer e quantas reuniões marcadas a gente precisa de primeira reunião? Pô, a gente precisa de X. Tá, então esse daqui vai ser um número que vai guiar o nosso dia, o que vai guiar a nossa semana, né? Depende de qual que for a meta. Mas, a gente precisa de 30 reuniões. Pô, então a gente tem um número muito claro. A gente tem, tipo, 30 reuniões, a gente tem tantas pessoas, pode dividir ou pode não, né? Mas invista muito, tipo, numa meta muito clara, num objetivo muito claro pro dia. Chegando no final do dia, tem que ter algo que, tipo, você fala assim, pronto, vencemos, valeu a pena. Era isso daqui que era o nosso objetivo. E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto e que com certeza o Caldeirão na Rua vai ter muito é aquela parada da energia, da comemoração, porque é muito fundamental que a gente comemore pequenas vitórias. E, cara, quando a gente tá, tipo, quando a gente tá no vermelho, quando a gente tá tendo que correr atrás do resultado, o cenário é muito ruim, cara. Tipo, tudo que a gente vai ver é, tipo, vermelho, é coisas ruins, mas, pô, a gente precisa olhar para as coisas, tipo, com uma visão sempre muito otimista, sempre comemorar muito, sempre vibrar e puxar muito as pessoas para cima, assim. Acho que isso é fundamental. Então, cara, coisas que eu indico muito, criem ritos, tipo, rituais, assim, né, tipo, coisas que vocês fazem sempre. Dando alguns exemplos de EJs aqui. A gente tem EJ que, tipo, sempre manda foto com as mãos, assim, tipo, assim, marcamos tantas, e eles mandam aquilo no grupo do WhatsApp, e virou tão rotina, tipo, virou tão habitual, que, tipo, a galera hoje se motiva só por botar foto, às vezes, e a galera, tipo, pilha muito quando faz isso, e, tipo, sabe, é uma parada que vai motivando muito eles. Na minha J tem um sininho, a gente toca o sininho toda vez que que marca a reunião, e o sinão quando fecha projeto. Então, cara, comemora as pequenas vitórias e, tipo, não dá pra deixar um dia desses passar em branco. Meta batida. Pô, sei lá, faz o que vocês quiserem, mano. Vão pro bar, peçam pizza. Tipo, a minha J pede pizza, né? Mas eles têm essa mania. E a galera não pode comer na sede, daí eles levam... nesse dia eles comem na sede, tipo, evento, mega evento. Mas... pô, façam o que vocês quiserem, comemorem, tipo, tem que valer a pena, tem que ser, tipo, uma experiência massa, sacou? É pra isso que a gente tá no movimento, é pra esses momentos, é pela experiência que que ele tá nos proporcionando. E por fim, isso tem que virar rotina. Tipo, prospecção não pode ser uma parada pontual. Tipo, tem que virar rotina. Tem que ser, tipo, sei lá, uma vez por mês a gente vai fazer um Prospecta Day, a gente vai, tipo, vai ter meta semanal de prospecção, e aí vai ser, tipo, de pouquinho em pouquinho. Não sei, mas tem que virar rotina. Tem que ser aquela parada que a galera se acostuma. Porque não vai vir. Já adianta, assim. Não vai vir, não vai ser fácil. O resultado, tipo, as reuniões não vão ser marcadas nos primeiros cold calls, assim. Vai demorar até começar a pegar, até virar hábito, tipo, antes a minha já tinha conversão de, tipo, 5, 6% cold call, tipo, de cada ligação marcar 5% das reuniões. Hoje eles já estão em mais de 30%, tipo, um terço das ligações eles marcam, assim, e, tipo, isso foi de mais de um ano que eles foram trabalhando, sabe? Então, coloca isso na rotina, porque, pô, vai bater na tecla, tipo, a galera vai começar a acostumar, e aí os resultados vão começar a ser mais constantes, né? Então, enfim, acho que isso seria um pouco do que eu peguei, assim, eu não sei se fui meio corrido, tava com medo de passar no tempo, mas isso foi um pouco do que a gente viveu, um pouco de algumas dicas que eu peguei com a rede, tentei não pegar descaralho de metodologia, de coisas assim, que isso vocês têm na internet, vocês acham depois. Peguei coisas para que a gente pudesse realmente mostrar um pouco da vivência que a galera daqui teve, e aí depois até também, se alguém quiser compartilhar um pouco de como foi aí, cara, eu ia ficar muito, como que é aí, como que tá acontecendo, dicas, perguntas, tudo que vocês quiserem, tipo, gostaria muito de ouvir, e também vou estar sempre disponível, mas acho que final, assim, o que eu acho que não é uma frase bonita isso aqui não, tá? Tipo, eu escrevi isso daqui pensando eu mesmo, assim. Mas, tipo, eu acho que a história que vocês vão contar no Enege, principalmente, né? Tipo, quero muito encontrar vocês lá também. Então, nos vemos lá. Vamos, time.
Mas a história que vocês vão querer contar vai ser tão foda quanto a transformação que vocês viverem. A intensidade que vocês viverem nos momentos, o quanto vocês realmente se entregarem pra parada. Cara, isso aí vai dar o sentido, sacou? Tipo, não esperem o MED transformar vocês se vocês não transformarem o MED. E vivam cada momento, se entreguem, façam valer a pena. Eu te amo, Carol. E com certeza vai ser extremamente massa, assim, tipo, não acho que vai ser fácil, mas vai valer muito, muito, muito a pena. E, enfim, espero de alguma forma ter ajudado vocês, né? E, enfim, agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês também. Ai, meu Deus. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, eu vou parar de compartilhar aqui. Ou vocês, não sei, depois eu compartilho se vocês quiserem que eu volte alguma slide. Tava rolando hoje mais cedo uma conversa no grupo que a gente tem de Countdown com as datas que são mais próximas, se eu não me engano, foi nesse grupo. Sobre, até foi os meninos da Hidros falando, né, que um dos meninos, sobre o principal ser pessoas, assim, antes de tudo que a gente vai fazer, né, saber como engajar as pessoas com a meta que a gente tem e para não desanimar, acho que isso que você falou é muito sobre isso, né. A gente pode mostrar vários ferramentais, mas se vocês não conseguirem passar para a galera a importância de empresas juniores fazerem projetos e da prospecção para que a gente consiga fazer projetos, a parada não rola, né? Então, boto fé que antes de entender, beleza, quando eu ligar, eu tenho que saber o que eu vou falar, óbvio, mas eu tenho que saber exatamente como fazer a galera falar de corpo e alma, sabe? Isso acho que é o primeiro passo, assim, o principal. E mais desafiador também. Porque conversando com o cara no telefone ou no WhatsApp, whatever, você contagia o cara com a sua energia, né? Mas se a sua energia estiver baixa, você não consegue. Cara, demais, demais. Isso muda muito. Cara, aqui na Hydros a gente começou a implementar... Vocês estão conseguindo ouvir bem? Então, Sim. a gente começou a implementar a prospecção ativa esse ano e é muito do que ele falou mesmo, sabe? O jeito que a gente começou a engajar a galera a fazer prospecção ativa, a gente pegou tipo, as 5 pessoas mais engajadas de DJ e colocou eles para começar a fazer ligação a frio. E quando a empresa júnior começou a perceber que essas pessoas estavam super engajadas em vir com projetos para dentro do DJ, a galera começou a acordar junto, sabe? E isso chegou a um nível tão alto que na última RG a galera virou para a nossa diretoria executiva e falou: cara, na semana que vem a gente vai ter que fazer uma semana de prospecção. Cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, porque a iniciativa ela deixou de partir da diretoria executiva e começou a partir dos membros, sabe? Então o que ele falou é muito real mesmo, gente. Sério. Vocês que bateram alto crescimento agora, amigo? Isso. Caralho, vamos time. vamos dar. Acho também um ponto que também se passou por isso, né? Do sonho compartilhado. Até lá na Idas eles têm o sonho de trocar o carpete, que é uma coisa que incomoda muito eles querem muito trocar. Eu tava falando isso eu não lembro com quem, acho que foi com o Lucas, que eu tava lá outro dia, eu falei, cara, esse é o melhor sonho. Porque todo mundo passa aqui, olha, fala, caralho, isso me incomoda, eu quero mudar. E aí todo dia a galera busca isso, sabe? Então até pensem nisso, tipo, qual o sonho compartilhado da sua EJ? Pode ser um churrasco no fim do ano, talvez seja, mas pode ser outra parada, muito simples até, que você pode dar pra galera, sabe? Eu conversei na imersão do conselho que além de a gente ter esse sonho compartilhado, a gente também no início do ano começou a dizer a todo mundo que a gente conhecia que a nossa meta era de 100k. E isso acabou colocando uma responsabilidade muito grande em cima da Hydros, porque se a gente não bater 100k, a gente vai pagar micão. E eu falo isso daí em toda reunião geral. E funciona, sabe? Então... Assim, cara, existem N técnicas de você conseguir engajar a sua EJ, mas você só vai conseguir engajar, aliás, a única pessoa que vai conseguir entender como engajar a sua EJ é você mesmo, sabe? E as EJs são muito diferentes entre si. A forma que o membro da Hydros é engajado provavelmente é completamente diferente do que o da Fluxo, por exemplo, é engajado, sabe? Então...
Oi, pessoal. Eu tenho uma dúvidazinha que eu acho que é o melhor momento para eu perguntar. O que acontece? Eu vi essa dica aí que foi dada em relação à forma de abordagem, né, do cliente. Isso realmente é uma vantagem que a gente tem por CJ, de não chegar dizendo que a gente vai vender algo e tal, mas sim entregar uma solução. E aí eu queria pegar de vocês, que já obtiveram sucesso com esse tipo de prospecção, que técnica que a gente mais tem resultado para poder, na hora que converte é um serviço gratuito onde eu estou aqui só para ajudar você, e não, é um serviço pago que você vai ter que desembolsar um recurso, porque a gente tem enfrentado muito essa dificuldade aqui. Tem chegado uma boa quantidade de leads agora, a gente tem conseguido prospectar alguns leads, mas na hora de passar para a parte onde, embora a gente faça o spin bem feito, na hora que o cliente efetivamente percebe que vai ser uma solução paga, o interesse dele cai muito. E aí eu não sei qual é a melhor técnica para fazer isso, se vocês têm algum modelo que tem dado mais certo. Cara, eu posso tentar comentar o que tem acontecido aqui recentemente. No momento está em fase de teste, mas a gente, na prospecção ativa, a gente basicamente elaborou 2 scripts. Um é uma abordagem que é muito mais suave e a outra é mais agressiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Exemplo, a gente nessas semanas aí, a gente está vendo dia difícil e é difícil oferecer auto-vistoria. Aí o que acontecia? Se a gente tivesse contato direto com o síndico, que é o cara que consegue realmente tentar fechar o projeto, a gente tinha uma abordagem muito mais agressiva. Tipo, cara, você tem que fazer a auto-vistoria no seu prédio, senão vai dar ruim para você. Mas se a gente não tivesse acesso, a gente só tivesse acesso ao porteiro, a gente usava uma abordagem mais suave, porque a intenção não era vender o projeto ao porteiro, e sim criar um relacionamento com ele para futuramente ele conseguir indicar a gente, sabe? Então, assim, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu acho que isso daí você falou muito mais de respeito à pessoa que você está falando, sabe? Eu não sei se eu consegui entender muito bem. Sim, eu acho que eu peguei a mensagem. Acho que talvez o nosso problema aqui esteja sendo efetivamente nessa parte, se a gente for levar em consideração o SPIN, em fazer uma melhor implicação para realmente dar mais valor à solução que a gente vai estar entregando. Mostrar ali realmente que o cara, igual você na questão da auto-vistoria, o cara tem que fazer, porque senão ele vai ter um prejuízo, ele vai ter não só financeiro, mas de outras formas. Então ele tem que fazer e não tem outra opção. Tipo, existem várias formas de você criar um senso de urgência no seu cliente. Se tu quiser conversar um pouco mais sobre isso, eu te passo o contato de uma pessoa aqui da Hydros, que eles são muito melhores do que eu sobre isso. Show. Aí, dá uma conversada. Valeu. Mais alguém? Galera que chegou depois, ficou com alguma dúvida? Teve bastante gente chegando no meio. Pode perguntar o que é Caldeirão na Rua, ou alguma parte do Gustavo também. Não? Vou dar a cara pra ele. Em relação ao que você falou, Gustavo, a gente já tinha conversado, mas acho que assim, a parte que eu mais me identifiquei foi quando você falou sobre oportunidade, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades que a rede, que o MED dá pra gente. E eu acho que assim, essa é uma grande oportunidade, pelo menos assim, a gente pensou muito em tudo que a rede falou pra gente durante tantos meses sobre prospecção, sobre projetos, e a gente tentou criar esse modelo colaborativo, competitivo e para atingir realmente o nosso ecossistema. Então, eu assim fico muito feliz que a galera tenha se inscrito e espero que todos estejam animados. Eu estou animadíssima. E falar assim, pelo menos como a Hydros hoje bateu a C, sabe? E eles estão manjando muito em prospecção ativa, então deve dar certo, né? Com certeza. Então, aproveitem essa oportunidade, contribuam, se tiverem ideias, mandem.
para que a gente consiga fazer dessa ação, desse evento, o melhor possível, né? E conseguir os resultados que a gente espera. Então, eu acho que é isso, a pauta do Caldeirão. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser trocar alguma ideia, pode também me chamar no privado ou me pedir o contato do Gustavo, que eu passo também. E acho que a gente já pode ir para a próxima pauta, Luiz. Bom, show de bola. Primeiro, agradecer mais uma vez, Gustavo, pela presença. Cara, os insights que você compartilhou foram incríveis. E realmente, cara, acho que foi muito melhor que qualquer treinamento mega técnico que você poderia trazer pra galera. Foi muito maneiro. Eu gostei muito da frase que você inventou, de verdade. Achei muito inspiradora. E aí agora, galera, o Adrian ele vai tocar uma pauta sobre o EFEG.